Bem, dando continuidade aqui a nossa paisagem, eu estava fazendo aqui com o esquadro esse hidrante, certo? Então, esse hidrante aqui, eu fiz um quadrado aqui em perspectiva na calçada, ao lado desse personagem. Levantei essas arestas aqui do hidrante, ó, como se ele fosse um retângulo mesmo. E aqui eu posso fechar a altura máxima dele aqui, ó. Depois prolongar essas duas pontas para o ponto de fuga. Aqui. O lápis tem que estar bem afiado para não ter perigo de dar diferença na régua, certo? Aqui. Aqui. Mais ou menos isso. Agora a gente pode extrair desse bloco, tentar extrair o hidrante, e no caso eu vou tentar fazer isso com o que eu tenho na minha cabeça, certo? Com as referências que eu tenho de hidrantes na minha cabeça, certo? Então aqui eu faço a parte de cima do hidrante, ó. Isso que vai acabar sendo circular no final. Posso colocar um círculo aqui, ó. E aí eu faço aqui a tampinha, parte de cima dele, né? Vou colocar mais pra cá para pegar toda essa área. E aqui eu faço a parte do meio dele. Aqui boto outro círculo, ó, vai ser, certo? E aí eu posso colocar aqui as saídas. Faço aqui um cilindro, ó. Coloco aqui as saídas de água dele, certo? Saídas de água dele para lá e para cá. E essa aqui é a referência que eu tenho de hidrante. Porém, se você pesquisar aí no Pinterest, no Google Imagens, você deve encontrar diversas referências de hidrantes. Pronto, aqui eu tenho o básico do meu cenário. Eu posso colocar também aqui uma estradinha aqui no chão, ó. Por exemplo, eu posso limitar, aqui seria o final do meu quadro, o enquadramento que eu quero pegar, né? E vamos supor que eu quero fazer daqui para cá um caminhozinho um caminho de pedrinhas, né? Umas pedrinhas encaixadas igual esses tijolos aqui, ó, certo? Posso pegar aqui, deixa eu ver. Aqui eu posso fazer o seguinte, ó, dividir no meio, dividir ao meio. E aqui dividir ao meio, fazer duas diagonais, para pegar o meio aqui dessa figura. E aqui seria o meio dela, né? Eu traço uma outra horizontal aqui. Depois eu posso de novo cruzar aqui as diagonais para pegar metade dessa outra figura de baixo aqui, ó. Essa aqui seria a metade dessa figura maior aqui, certo? Se você for fazendo isso, você vai conseguindo dividir meio a meio cada partezinha dessa. Isso é interessante porque na perspectiva você meio que se perde na hora de fazer a metade das coisas assim, em perspectiva, né? E assim a gente vai fazendo. Parece mais complicado do que realmente é, certo? Uma questão de prática, você consegue fazer um negócio decente. Pronto, ó, eu tenho essa linha, tem essa outra aqui, essa outra de cima,
Aqui a gente pode fazer uns tijolinhos, umas pedrinhas encaixadas uma na outra. Como é que eu faço isso? Ó, que é ela, ó. Posso tentar dar uma apagada nessas diagonais aqui. É um trabalho de muita paciência, né? Como vocês podem perceber. Fazer cenários exige um certo tipo, uma certa paciência, né? Não é assim de repente que a gente constrói um cenário. Tem toda uma engenharia, toda uma construção, todo um planejamento, né? Aqui eu fui fazendo com vocês sem planejar muito, mas na verdade eu tinha feito uma prévia parecida com isso daqui. Eu posso até mostrar depois, mas assim, teve um tipo de planejamento, mas não foi muito bem planejado, né? Só que o ideal é você planejar, saber como é a planta do seu cenário, por exemplo, saber onde é que tem um prédio, onde é que tem uma casa, árvores e etc. Para na hora de você construir, você não se perder. Aqui a gente vai dividindo mais, ó. E a régua sempre é a nossa ferramenta mais importante, né? É uma das ferramentas mais importantes na hora de a construção de um cenário, porque sem ela, como é que eu ia fazer isso aqui, né? Ia ser mais complicado. Certo? Então tem aqui uma fileira, outra, várias fileiras de tijolos. A gente pode depois de um tempo tentar fazer meio que no olho aqui, mas não é muito legal não. E depois de um tempo a gente pode até ir deixando mais, né? Tentar dar uma disfarçada aqui, até que não fica tão ruim. E agora eu posso fazer o seguinte, ó, fazer esses tijolinhos aqui, eu posso dividir em partes iguais, por exemplo, daqui para cá, tentar pegar mais ou menos o meio aqui, ó. Não sei se dá para ver, aqui, ó. Se pegar mais ou menos o meio, seria mais ou menos aqui, o meio, a metade da metade aqui, e aqui a metade da metade aqui. Pronto. Com esses pontos eu posso aqui traçar na minha linha de fuga, ó, eu venho, pego aqui nesse, eu pulo um, certo? Pulo um, pulo outro aqui. Que mais? Eu venho nesse. Eu poderia já fazer com pedras maiores. Posso fazer assim, ó, já pulo esse daqui, venho logo para esse. Vou pulando uma fileira, pulando as fileiras, certo? E aí venho nesse aqui, pego essa fileira de novo, a primeira, pulo a segunda, vou para a terceira e assim por diante. E fica certo? Um chão cheio de pedrinhas encaixadas, certo? Pois pronto, aqui eu poderia colocar a faixa de pedestre, ó, nessa esquina aqui. Vamos supor que o personagem que está tentando atravessar, a faixa vai daqui até aqui. Até aqui. Pega aqui do ponto de fuga. Vai ficar um pouco grande, mas não tem problema não. Ó, certo? É assim mesmo. Então a faixa de pedestre tá aqui, né? Ó, por trás do hidrante aqui. Tem os 4 pontos dela aqui, ó. Posso pegar a metade de novo, igual eu fiz ali na estrada.
fazendo duas diagonais. Saber onde é o meio dela, ó. Isso aqui seria a metade dela. Depois a metade da metade seria aqui, mais ou menos aqui. Vou tentar fazer com o olho. E não vai ficar uma faixa muito longa, mas dá pra gente dar uma enganada aqui. Certo? O importante é o observador olhar e perceber que é uma faixa de pedestre mesmo. Dá pra dar uma disfarçada, né? Então é isso. E agora o próximo passo seria adicionar os detalhes, né? Detalhes dos personagens, certo? Colocar uma nuvenzinha aqui ainda, ó. Posso fazer um personagemzinho aqui. Todos crianças, né? Então bota a linha do horizonte aqui abaixo da metade da cabeça. Fazer um bonezinho nele, ó. Dá um certo volume aqui na cabeça dele. E importante você tomar cuidado para não confundir a linha aqui do personagem, ó, com a linha do cenário. Tentar deixar bem evidente que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque senão fica feio, né? Fica muito bonito você confundir o cenário com o seu personagem. Bota aqui um pouquinho de cabelo dele, ó. E aí vou fazendo os detalhes. Certo? Aqui a camisa do personagem. Faço aqui, eu posso fazer ele de calção. Aqui o tênis dele. Um pouquinho de sombra. Uma sombrinha aqui embaixo também. Certo? Então tem um personagem aqui na frente, tem um cenário aqui atrás, tudo certo, né? Um carro aqui, tem um outro personagem aqui querendo atravessar a rua. Já não dá pra fazer muitos detalhes nele porque ele tá muito pequenininho. Não sei que a minha folha fosse maior. Isso é um truque que o pessoal faz também, certo? Ó, eles costumam fazer os desenhos em folhas grandes. A minha folha é uma folha de papel ofício comum, certo? Um papel sulfite, né? Mas o pessoal tem o costume de usar folhas grandes e aí depois eles reduzem o tamanho do desenho. Então ele fica com a riqueza de detalhes que uma folha A4 não vai ter. Entendeu? Essa é outra dica que o pessoal do desenho, que muita gente faz. Então eles acabam tendo uma maior riqueza de detalhes nos desenhos deles. Posso pegar esse outro personagem aqui, pode ser uma menina aqui de perfil, né? Que chegando em casa, por exemplo.
fazer aqui uma pastinha nela. Tá um gigolé aqui, ó. Certo? Tranquilo, né? Então, assim, isso aqui você percebe que o segredo de tudo é a gente usar figuras geométricas, primeira coisa. Então, todos esses personagens que eu estou fazendo aqui, você conseguiria fazer tranquilamente. Bastava que você tivesse um domínio do uso de figuras geométricas, certo? Depois de fazer as figuras geométricas, para dar o volume para o personagem, aí é só questão de adicionar os detalhes, né? Colocar um gigolé, um topetinho, um short e tal. Tudo isso aqui são detalhes que você pode pegar de referências, mas não é complicado não. Dá trabalho, né? Para fazer um cenário desse dá trabalho. Mas não é difícil, é perfeitamente replicável, você consegue fazer de boa. Só basta um pouco de treino. Então, aqui ó, vou dando um certo brilho aqui no cabelo dela, a parte de cima. E aqui o bracinho dela. Ok? Eu posso colocar aqui uma planta, um jardim, algo do tipo. Faço esse movimento para deixar bem orgânico, bem natural. Vou colocar sombras aqui na parte de baixo. E vou fazendo esse movimento para dar essa sombra aqui na planta, né? Sempre usando esse mesmo traçado. Que é tipo o Maurício de Souza, né? A Turma da Mônica é mais ou menos assim que eles fazem as folhinhas das árvores. E esse sombreamento aqui, essa parte mais escura, eu estou fazendo já pensando numa iluminação vinda de cima, certo? Pronto, então aqui eu coloquei um certo jardim aqui do lado. Eu posso até traçar uma linha como sendo uma divisória do jardim com o restante da calçada e não ficou legal, tá vendo? O ideal é a gente sempre usar o ponto de fuga mesmo. Olha só, né? Já ia ficar um jardim torto. O ideal é você sempre usar a régua e o ponto de fuga para não se enganar. Pronto. Ficou melhor, né? Ficou paralelo com a calçada. Coisa que não teria ficado se eu não tivesse usado a régua. Certo? Fiz um canteiro aqui. E vocês viram que não é muito bom usar o olho, né? Só no olho. Aqui eu posso fazer uma sombrinha aqui no degrau, ó. Como sendo a parte escura uma sombra aqui do degrau por causa da iluminação que está vindo de lá para cá. Aqui eu posso fazer a porta, ó, os detalhes da porta. E aí vai muito das referências que você tem aí. E aí sempre usando o ponto de fuga, ó. Importante, viu? Esse conceito de ponto de fuga. Se você não entender, você vai ter muita dificuldade para fazer seus desenhos.
Certo? Uma maçanetazinha. Aqui em cima eu posso colocar um detalhe aqui da porta. Ficou um pouco... mas tá bom, tá aceitável. Posso colocar uma janelinha aqui do lado, ó. Pra enxergar aí. Coloco uma janela aqui e aqui. 2 traços e aí faço uma paralela à porta aqui, ó. E eu tenho uma janela, né? Saída aqui da janela. Você vai fazendo isso com calma, não dá pra fazer essas coisas com pressa, né? Dá pra perceber isso, né? Não dá pra fazer isso com pressa. É importante você ter paciência na hora de construir o seu cenário. Até eu aqui, por eu estar gravando o vídeo, eu tô um pouco mais agitado, então não fica um resultado que poderia ficar se eu tivesse mais tranquilo. Deixa eu ver aqui, eu posso fazer aqui uma parte da janela aberta, ó. Por dentro. Faço aqui o detalhe do... Vou colocar uma sombra na parte de dentro da janela. Aqui pode colocar uma cortina, dar uma certa... E uma sombrinha também por dentro, para dar essa noção de profundidade. Certo? Aqui ó, um rachurado. Dá para enfeitar do jeito que você... Vai ser do tamanho da sua paciência, né? Se você tiver paciência de enfeitar, de colocar plantinhas, por exemplo. É um prato cheio para quem gosta de detalhes. Posso colocar aqui uma jardineira. Deixa eu ver aqui. Sempre usando ponto de fuga. Ele é o seu apoio aqui no desenho de perspectiva, sempre. E aqui eu posso colocar umas plantinhas aqui, um suporte. Ó. Umas plantinhas... Certo? Vai depender da sua paciência de enfeitar, de fazer vários detalhes, certo? Então é isso, o próximo passo aqui seria praticamente finalizar, mas eu posso aqui adicionar alguns detalhes de folha nas plantas, ó, com esse mesmo movimento de estilo Turma da Mônica, né? E aí o próximo passo seria a finalização do desenho. Beleza? Põe uma sombrinha debaixo da árvore. Tenta fazer o máximo possível uma textura parecida com a textura das folhas. Tomando cuidado para não deformar a sua árvore.
botar uma sombrinha aqui de baixo. E aí alguma textura dessa árvore. Certo? Basicamente nosso desenho tá acabado, tá terminado. O que falta só adicionar alguns detalhes. Colocar mais detalhes aqui nessa árvore. Lembrando que quanto mais distante for o desenho, o objeto na cena, menos detalhes ele precisa ter por causa da distância, né? Quanto mais distante ele tiver, menos detalhes você precisa fazer, certo? Essa é uma regrinha aí do desenho que ajuda bastante. Não precisa encher tanto essa planta de detalhes como eu enchi essa aqui. Aqui, ó, posso fazer algum outro ponto comercial, só uma silhuetazinha, certo? Só para dar meio que uma enganada, né, em quem está olhando. O que é importante é o efeito que dá. Você não tem necessidade de desenhar todos os detalhes, certo? Beleza? Então é isso. Deixa eu ver, eu acho que não tem mais. Agora é só a parte da finalização mesmo. E acredito que vou deixar para outro vídeo, porque esse já está longo, o outro também já foi longo também. Então vou deixar para um outro vídeo. É isso? Então é isso. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo a gente finaliza isso daqui. Depois eu posto aí no meu Instagram o resultado do desenho, certo? Obrigado por assistir, obrigado pela companhia e continue fazendo seu desenho e praticando. Me marca nas redes sociais sempre que você postar um desenho seu. Vai ser uma honra para mim ver o seu resultado e o seu progresso, tá bom? Obrigado por assistir e a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!